Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria novamente estar aqui para trazer a você a ministração da Palavra de Deus. Hoje, celebrando o dia de Pentecostes, uma das datas mais importantes do calendário cristão. E eu quero abordar com você exatamente um texto que fala a respeito do dia de Pentecostes e a sua importância para a nossa fé, a sua importância para a Igreja de Cristo. E louva a Deus pela sua vida, você que escolheu passar esse momento aí de reflexão comigo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre nós, nesse tempo de pandemia, que o Senhor venha nos dar a paciência nele de superarmos todas as dificuldades, todos os desafios que nos têm sido impostos através desses dias de isolamento domiciliar. Eu prefiro falar isolamento domiciliar de que isolamento social. Me parece que isolamento social já é algo que se experimenta há muito tempo no nosso país, né? Mas isolamento domiciliar, acredito que cabe melhor dentro desse contexto. Vamos orar? Também estamos fazendo mais tarde essa live, né? Agradeço aí a sua paciência de me acompanhar nesse momento. Depois também essa ministração estará disponível no YouTube. Você poderá receber essa mensagem, compartilhar com outras pessoas através do YouTube. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite na tua presença. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, pelas igrejas que hoje já fizeram a sua escola dominical online, os seus cultos online, cada palavra que foi ministrada pelos teus servos, pelas tuas servas, ao coração da tua igreja que tem se reunido nesse tempo virtualmente. A maioria do teu povo não tem estado reunido no templo, mas em suas casas, e nem por isso, Deus, temos deixado de perceber a graça, o poder e a unção do teu Espírito se manifestando na nossa vida. Que tu nos abençoes neste tempo que passaremos aqui, que a tua palavra venha abençoar o coração do meu irmão, da minha irmã, que esta seja uma noite de edificação. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu te peço que cada lar seja contemplado pela tua bênção. Onde houver enfermidade, que a tua mão de poder atue, trazendo cura em nome de Jesus. Se há algum familiar dos meus queridos irmãos e irmãs acometidos pela Covid-19, nós oramos para que o Senhor manifeste cura, libertação em nome de Jesus, que o Senhor esteja intervindo com teu poder na vida do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você a palavra de Deus, que se encontra no texto clássico que fala de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Nos diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O termo Pentecostes em grego significa o 50º dia, e é uma referência à festa dos judeus celebrada na estação da primavera, conhecida por 3 nomes: Festa das Semanas, Festa da Colheita ou Festa das Primícias. Pentecostes anteriormente era uma celebração que marcava o momento em que os israelitas ofertavam a Deus os primeiros frutos da terra. Mais tarde, a festa se transformou numa ocasião para os judeus recordarem a aliança de Deus com o seu povo, aliança feita no Monte Sinai, no tempo de Moisés e através de Moisés, justificando o propósito desse ajuntamento em Jerusalém dos judeus vindos de toda a parte do mundo. A declaração do texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nos dá a entender que, mais do que as celebrações dos anos anteriores, havia uma expectativa em relação à festa naquele ano que ia além da celebração religiosa tradicional. Enquanto a multidão se aglomerava nas ruas de Jerusalém, havia um grupo reunido dentro de uma casa em constante oração para o maior acontecimento de todos os tempos, a chegada do Paráclitos, do Consolador, o Espírito Santo. Imediatamente após a Páscoa, dava-se então, pelos próximos 49 dias, a preparação para o dia de Pentecostes com o ajuntamento dos judeus em Jerusalém para a celebração da festa de Pentecostes. Pentecostes se tornou uma grande oportunidade de negócio também na cidade de Jerusalém, levando em consideração o que diz o próprio texto bíblico, que judeus do mundo inteiro se reuniam ali na ocasião da comemoração da festa, aumentando de 25.000 pessoas, que era mais ou menos a população de Jerusalém, para um aglomerado de pelo menos 6 vezes mais que isso, ou seja, em torno de 150.000 pessoas reunidas num só evento em Jerusalém. Então a gente passa a ter uma ideia de como ficava lotada a Jerusalém naquele tempo da festa de Pentecostes, como que a cidade ficava cheia nesse dia de celebração do dia de Pentecostes, que se tornou a festa, tanto como para os judeus como para nós também, a mais importante, né, da celebração dos judeus e dos cristãos. O texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu penso que essa afirmação do texto bíblico como a base mais importante para o cumprimento da descida do Espírito Santo, estar reunido, é fator principal para a manifestação do Espírito Santo. Eu interpreto, estavam como uma situação de disponibilidade a Deus, gerada através da oração. É isso que a oração opera no nosso coração, a disponibilidade para a ação do Espírito. Sim, porque só a oração pode nos colocar na condição de requerer e esperar receber algo da parte de Deus. No caso dos discípulos, a atitude deles demonstra uma ação de perseverança 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Se contarmos que Jesus, depois de ressuscitado, ainda conviveu com os discípulos por mais 40 dias na terra, até subir aos céus, podemos dizer que os discípulos já oravam incessantemente há pelo menos 10 dias no cenáculo onde se reuniam, já que havia em torno de 150.000 pessoas em Jerusalém naquele dia de Pentecostes. Mas quando a Bíblia diz estavam todos reunidos no mesmo lugar, ela está se referindo a quantas pessoas? E quem eram
os que estavam realmente reunidos. E onde estavam reunidos? Primeiro, precisamos entender que Deus é estrategicamente inteligente e usou da oportunidade de uma festa popular, religiosa, que ajuntava em Jerusalém milhares de judeus que moravam espalhados por toda a parte do mundo, para que eles mesmos fossem testemunhas do cumprimento da promessa do Messias, que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o cumprimento da vinda, da manifestação do Messias ao mundo. Estar reunido tem a ver com a unidade de propósito, de acordo com como está escrito lá em Amós, no capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta que nós sabemos muito bem responder. Estarem reunidos os discípulos foi o fator principal para a manifestação do Espírito Santo. O termo todos se refere aos 120 discípulos, um número que não correspondia a nenhum por cento das mais de aproximadamente 150 mil pessoas aglomeradas em Jerusalém. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, o que nos dá a entender que aquela casa era um lugar que eles frequentavam e já estavam acostumados a frequentar com o propósito de orar. E nesse propósito de orar, nesse propósito de buscar a Deus, reunidos ali naquele lugar, eles tinham grandes experiências com Deus. É fundamental compreender que o Espírito Santo, ele não se manifesta no meio da maioria aglomerada, mas ele se manifesta no meio da minoria reunida, aquela parte que está dentro da casa. E qual a diferença entre aglomeração e reunião? Dentro do contexto que estamos falando, aglomeração não tem a ver com a ordem, nem é orientada por um propósito definido. Aglomeração pode ser um monte de pessoas juntas à toa, mas a reunião pressupõe a ordem de um grupo de pessoas comprometidas, reunidas dentro da casa em torno de um propósito. E o propósito que levava essas pessoas a perseverarem dentro da casa era a expectativa da manifestação do Espírito Santo, conforme a promessa que Jesus havia feito a eles. Interessante que quando Jesus dá ordem aos discípulos para que permaneçam em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, havia bem mais do que 120 discípulos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, afirma que depois de ressuscitado, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, o que para aquele tempo era como uma grande reunião de Jesus com os seus discípulos. Mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes havia 120 pessoas, ou seja, em apenas 10 dias, mais de 380 pessoas que eram contadas entre os discípulos deixaram de perseverar em oração até o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. E vejam que estamos falando do período após a ressurreição de Jesus, ou seja, as mais de 500 pessoas que a Bíblia cita tiveram provas incontestáveis de que aquele Jesus que elas viram ser crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia e esteve com elas na terra por mais 40 dias, em carne e osso, comendo e bebendo com elas, com os seus discípulos. Essas pessoas são declaradas na Bíblia como irmãos, mas nem mesmo a experiência de verem Jesus vencer a morte na cruz do Calvário foi suficiente para que aquelas pessoas, a maioria delas, perseverassem na oração juntamente com os outros 120 que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes.
Com certeza havia muita ansiedade que envolvia o coração daqueles discípulos em relação à situação em que se encontravam sem a presença física de Jesus. E isso os colocava, com certeza, naquela condição de intensa oração pelo cumprimento da promessa de Deus, que Pedro bem discerniu como o cumprimento da profecia escrita no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, enquanto a multidão fora da casa dizia que os discípulos estavam cheios de vinho, e isso às 9 horas da manhã, o que contrariava a cultura judaica daquela época de consumo de bebida alcoólica. Mais uma vez, nesse contexto, a aglomeração significa um amontoado de indivíduos fora da casa e que, por estarem fora, não compreendem o mover do Espírito que acontece dentro. A aglomeração das pessoas visava apenas a participação na festa. E o que aconteceu com a maioria das pessoas que estavam em Jerusalém depois da festa? Foi embora. Isso nos leva a uma pergunta íntima. Eu faço parte dos que se reúnem desejando a presença do Espírito e a sua manifestação na casa, me chamando ao compromisso pela comunhão com Jesus? Ou eu faço parte da maioria aglomerada, cuja motivação do coração nós já sabemos que não é a relação com Deus? Eu faço parte dos que permanecem depois da festa ou dos que vão embora depois da festa? Você já foi convidado para participar de uma festa e quando chegou lá, encontrou tudo tão muito bem organizado que até parabenizou o organizador da festa? Mas além do organizador, outras pessoas trabalharam, não só para que você encontrasse tudo muito bem organizado, como também vão ficar até o fim da festa, depois que todos os convidados forem embora, para continuarem o trabalho de limpeza do ambiente onde foi organizada a festa. Nós sabemos que o trabalho aparece mesmo depois da festa. Você está reunido num lugar com propósito definido? Se sente reunido com propósito definido? Ou você está aglomerado em algum lugar sem compromisso assumido? O momento atual nos chama a esta reflexão. Embora o período da pandemia nos proporcione a experiência diversificada de participação em vários cultos, de assistirmos à ministração da palavra através de muitos bons pregadores, pastores, de nos alegrarmos com os sofisticados ministérios de louvor durante os cultos online, de sermos alcançados pela oração virtual que homens e mulheres de Deus têm feito utilizando o recurso das redes sociais, precisamos cuidar para que seja mantida a nossa identidade em Cristo dentro do contexto de igreja, na própria sociedade em que nós vivemos. O que acontece tão perfeitamente nos cultos da igreja online não pode substituir a nossa reunião presencial como corpo de Cristo. Ainda que passado o isolamento domiciliar, os cultos online permaneçam e cremos que esta será uma realidade daqui por diante, mais intensa do que antes, não devemos de forma alguma deixar de congregar no lugar físico. Por isso é importante para a nossa relação social pensarmos nisso, porque faz parte do desenvolvimento da caminhada da nossa fé uns com os outros. Precisamos saber que jamais o Espírito Santo se manifesta sem que haja um propósito definido, um compromisso assumido. E qual o propósito definido pelo qual os discípulos se reuniam na casa? Antes vamos considerar o seguinte: Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, mas não à toa em Jerusalém, a fim de que fossem revestidos de poder. E só depois de revestidos do poder de Deus
deveriam sair da casa para a missão a que estavam ordenados pelo Senhor. Ninguém que esteja à toa deve pretender ser cheio do Espírito Santo. E quem sai da casa sem poder não realiza o propósito do ide de Jesus, pois os da casa é que são enviados. Deus tem ligação, compromisso com a sua igreja. Não existe poder do Espírito Santo para quem não está na casa. Ninguém que estava fora da casa foi revestido de poder, somente os que estavam dentro. Quem busca fora é porque não assumiu o compromisso dentro. E, na verdade, o que mais lhe interessa é a festa, se comportando como quem está fora. E quando a Bíblia diz que foi de repente, isso não quer dizer que foi por acaso ou sem propósito. Até porque havia um mover de oração perseverante por parte daqueles 120 discípulos com a expectativa para o cumprimento da promessa feita por Jesus. Deus não vai atender a nenhuma oração que fizermos sem propósito. Orar sem propósito é dar direito aos que estão de fora de dizerem que estamos bêbados, como foi com os acusadores dos discípulos que estavam orando dentro da casa. Aqueles acusadores, por não entenderem o que significava aquela experiência dos discípulos dentro da casa, disseram que eles estavam bêbados, enquanto que, na verdade, aqueles 120 estavam na sua mais perfeita consciência de fé. Mas a própria Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo declarou isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Parece que temos ainda na igreja um número considerável de pessoas que ainda não conseguiu responder qual a razão do seu chamado para servir ao Senhor na igreja. Podemos concluir que o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa não se refere, então, obviamente, aos quase 150 mil agitados de um lado para o outro nas ruas de Jerusalém, mas aos que estavam assentados na casa. Estar assentado significa firmado, para receber, diferente dos desequilibrados que cambaleiam para lá e para cá na sua busca vã pelo poder do Espírito de forma autônoma, sem nenhuma referência de autoridade espiritual que os oriente. A manifestação do Espírito Santo não depende de lugar, mas de pessoas disponíveis a Ele, como disse Jesus à mulher samaritana em João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, naquela conversa que ele teve com essa mulher samaritana. Ela discutiu com Jesus dizendo que os seus pais adoravam no Monte Gerizim, em Samaria, e assim eles aprenderam que era a forma como deviam adorar a Deus. E Jesus diz para ela: mulher, vem a hora e já chegou, em que nem aqui, nem em Jerusalém, nem em qualquer lugar se adorará ao Pai, porque o Pai é adorado em espírito e em verdade. Ele procura verdadeiros adoradores que assim o adorem. A descida do Espírito Santo, apesar de ser repentina, não foi inesperada. Os discípulos eles aguardavam em oração pelo cumprimento da promessa. E um dos fenômenos que marcou a descida do Espírito Santo foi a glossolalia. E como eu disse antes, Deus é estrategicamente inteligente. E a glossolalia ela não faz parte, ou melhor, ela faz parte, ela é a manifestação da multiforme ação de Deus. A glossolalia não é a mesma coisa que o dom de línguas como conhecemos lá da lista de dons espirituais descrita pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A glossolalia se trata de um evento único em toda a história de Cristo até hoje.
um fenômeno misterioso provocado pelo Espírito Santo, exemplificando a difusão do Evangelho a todas as nações e línguas. Vale lembrar que Jerusalém, naquele dia, estava reunido ali em Jerusalém pelo menos 12 diferentes nacionalidades de judeus que vieram dessas outras nações, desses outros lugares. E eles estavam atônitos, conforme as palavras que o livro dos Atos dos Apóstolos bem descreve, capítulo 2, versículo 8 ao 3, eu vou ler com você. Como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna, se somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos e cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. O vento se materializou através de uma visão de línguas como de fogo aos discípulos, como se fossem labaredas de fogo que pousavam sobre a cabeça de cada um deles. O que aconteceu ali foi como a transmissão simultânea da mensagem do Espírito Santo traduzida para o idioma das pessoas que estavam de fora da casa, que ouviam falar os discípulos no idioma de cada uma delas. Os discípulos não eram poliglotas, eram pessoas comuns, mas que estavam cheias do poder de Deus. O que a gente pode aprender com isso é que pessoas comuns, cheias do poder do Espírito Santo, Deus faz com que elas deixem de ser comuns e passem a falar e a fazer coisas extraordinárias. Por isso que Pentecostes tem caráter missionário, primeiramente, por se tratar de uma convocação à igreja que está nascendo. Uma igreja que está nascendo para a pregação do Evangelho a todo mundo, em todos os idiomas, em todas as línguas, para que todos ouçam a respeito da salvação de Deus, através de Jesus Cristo. Deus não é Deus de confusão, mas de unidade, de maneira que em tudo o que nos propomos fazer para o reino de Deus, quanto menos nosso nome aparecer, mais o nome de Jesus será glorificado. E por que as coisas deram certo no dia de Pentecostes? Porque Pentecostes não é obra humana, mas sim obra de Deus. E Deus não é Deus de confusão, nem age no meio da confusão. Diferente de Babel, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 4, em que os homens disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Por isso, a diferença entre o relato de Babel e o relato de Pentecostes. Babel foi um evento organizado para engrandecer o nome do homem, que tinha a preocupação de que as suas obras e a sua fama se espalhassem diante das pessoas no mundo inteiro. Havia até a construção da Torre de Babel uma só língua falada entre os homens que habitavam a terra naquele tempo. Mas pela pretensão orgulhosa do homem, Deus confundiu a comunicação entre eles, instituindo assim vários idiomas de tal maneira que não conseguiram mais se entender uns aos outros e foram espalhados, sim, queriam ser espalhados e foram espalhados pelo mundo, porém movidos pela confusão. Pentecostes, meu irmão, minha irmã,
é o resgate da ordem estabelecida por Deus lá no princípio, ou seja, de comunicação, de interação entre as pessoas em torno de um só propósito: glorificar a Deus. O Espírito Santo restaura na vida da pessoa a sua comunicação íntima com Deus, distanciando dos objetivos orgulhosos, vaidosos, tornando essa pessoa um canal do agir de Deus através da intimidade com Ele. Tudo que uma pessoa faz sem a direção do Espírito resulta em confusão e jamais gera comunhão. Você já deve ter tido experiências assim. Para encerrar, quero ler com você o que Jesus disse em Lucas capítulo 22, dos versículos 24 a 26, quando exortou os discípulos, ainda afetados pelos sentimentos de Babel, interrompendo entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus diz: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, aquele que ordena, aquele que governa, seja como o que serve. Babel valoriza o egoísmo, a pretensão. Babel valoriza a vontade do homem de se igualar a Deus. O Pentecostes cristão, ele nos ensina a não buscar honra para o nosso próprio nome, mas no poder do Espírito Santo, honrar a Deus em tudo ou através de tudo o que fazemos. Babel é a busca constante por reconhecimento por aquilo que se faz. Aliás, como alguém bem diz, se você quer ser reconhecido, saiba que no IML tem muita condição de reconhecimento. E tem muitos buscando reconhecimento por aquilo que faz. Sabe para quê? Para ser valorizado pelos homens e ser lembrado com louvor pelos homens por aquilo que faz para os homens e não para Deus. Sim, porque se espera dos homens louvor, reconhecimento e aprovação daquilo que faz, não foi para Deus que fez. Pentecostes nos dispõe ao altruísmo, à abnegação, à diaconia, ao serviço, numa compreensão inversa do que é ser honrado segundo o conceito do mundo, porque a Bíblia, nas palavras do Senhor Jesus, nos ensina que maior no reino de Deus é aquele que serve e não aquele que é servido. A descoberta espiritual de que, nas palavras do Senhor Jesus, conforme afirma o apóstolo Paulo, que ele disse, Jesus declarou, se você procurar na Bíblia, não está escrita em nenhum dos evangelhos essa fala de Jesus. Mas Paulo diz a respeito de Jesus que ele falou: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O que significa para você o Pentecostes? O que significa ser cheio do Espírito? O que significa ser batizado com o Espírito Santo? E qual a importância dos dons espirituais na nossa vida? Não é outra, senão a de glorificar a Deus e de servir a Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça experimentar o verdadeiro Pentecostes, em nome de Jesus. Que você deseje ser cheio do poder do Espírito para fazer a diferença nesse mundo, nesse tempo onde a preferência
tem sido mais a busca pela autossatisfação. Que o Senhor nos ensine a servir, que você possa apresentar as suas mãos a Ele e através daquilo que Ele tem lhe concedido, você honrá-lo e glorificá-lo. Que você busque os dons de Deus, busque a graça, a unção do Espírito sobre a sua vida e se encontre na igreja onde você congrega e que você tenha alguém que ponha a mão sobre a sua cabeça, que lhe abençoe, que seja um estimulador da sua caminhada com Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, para que o Espírito de Deus ele venha lhe orientar e lhe ensinar a buscar com zelo os melhores dons. Tudo começa com a busca pelo próprio Espírito Santo e depois os dons que Ele, conforme o prazer e a vontade dEle, vai derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ponha aí a sua mão sobre o coração e vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, para que você seja um manancial de águas vivas. Foi isso que Jesus disse, que aquele que nele cresce, do seu interior fluiria rio de água viva que saltasse para a vida eterna. Para que cada palavra que sair da sua boca seja palavra de bênção sobre a vida de muita gente com sede de Deus, que encontre em você essa fonte que jorra. E se você está na sequidão, está se sentindo no deserto, em nome de Jesus, Deus vai encher você nessa noite. Eu vou orar para que a misericórdia de Deus agora alcance o seu coração e você seja abençoado, seja abençoada, seja cheio do Espírito. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, louvado e glorificado seja o teu nome. O motivo que nos faz estar aqui na tua presença nesse momento, recebendo essa palavra, é a disposição do nosso coração de aceitar a obra que tu tens para completar na nossa vida. E é isso que a Bíblia nos ensina, que o Senhor que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até o dia de Jesus. Senhor, toma agora esse vaso de barro, toma agora esse instrumento que é essa pessoa que está me ouvindo, que está me vendo, que está recebendo essa palavra, e comece a trazer renovação, restauração para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Comece a trazer cura para todo complexo de inferioridade. Comece a trazer, Senhor, domínio próprio para essa pessoa não se deixar conduzir pelo egoísmo, pela vanglória. Aquilo que pelo teu Espírito tem sido concedido a essa pessoa fazer e que porventura tem sido alvo, Deus, de admiração, que essa pessoa não seja afetada pela síndrome de Lúcifer, mas atribua ao Senhor a honra e a glória, e que o seu coração se satisfaça em estar sendo usada pelo teu Espírito, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e se ela ficar somente com a alegria de estar sendo usada pelo teu Espírito, ela vai continuar fortalecida para caminhar na fé, e o diabo não vai cegar o seu entendimento, não vai enganar o seu coração ou deixá-la caminhar pelo coração que é enganoso, mas pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos reconhecer que não temos necessidade de reconhecimento,
E não queremos esperar dos homens o louvor, a recompensa. O que fazemos, fazemos para louvor da tua glória. Aceita, Senhor, a nossa vida no teu altar e nos use para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez alguém disse, um pregador muito famoso, chegou para ministrar a palavra num estádio lotado, cheio de pessoas. E quando foi anunciado o seu nome como o preletor da noite, ele, antes de iniciar a pregação da palavra, ele pensou consigo e falou com Deus: Senhor, se essas pessoas conhecessem a mim como tu conheces, elas não dariam ouvidos a nenhuma só das palavras que eu pretendo falar aqui nesta noite. Ou seja, querido irmão, querida irmã, se Deus nos usa, é pela sua misericórdia, pela sua graça. E mesmo conhecendo a cada um de nós da maneira como Ele nos conhece, na nossa imperfeição, Ele tem prazer em nos ensinar. E se a gente se deixar cuidar pelo Espírito, Ele vai agir em nós como essa obra inacabada que somos. Ele vai nos aperfeiçoar no seu amor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida e pela escolha que você fez de passar comigo esse tempo. Eu vou também publicar essa mesma mensagem, esse mesmo vídeo no YouTube, a fim de que outras pessoas possam ser alcançadas, além das que eu tenho como amigas no Facebook. Compartilhe essa palavra e depois procure também lá no YouTube para compartilhar com outras pessoas. Você que está recebendo essa palavra e talvez não me conheça, eu sou o pastor Marcelo, da Igreja Metodista em Silva Jardim. O número do meu telefone é o DDD 22 99277 5758. Se você precisar de uma oração, entre em contato comigo. Eu quero estar à sua disposição para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus guarde você e a sua família. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Amém.